Hello, everyone. This is Jonah Hobson. I'm the marketing manager at Industrial Training International, ITI. Thanks for joining us today on the webinar. We have our instructor, Alberto Rocha, and I'm going to turn it over to him very quickly here and let him take it away. Obrigado, Jonah. Olá, pessoal. Antes da gente começar a apresentação, falar um pouquinho sobre a ITI. A ITI é líder mundial em treinamentos e consultoria na área de movimentação de carga. Ela atende a uma variedade grande de empresas, né, na área de construção civil, empresas marítimas, portos, mineração, óleo e gás, papel e celulose, enfim, vários segmentos da economia. Os nossos clientes são empresas de grande porte mundial que confiam na competência nas atividades de treinamento e de consultoria da ITI, na área de movimentação de carga. A ITI possui uma série de webinars já realizados ao longo do tempo, alguns deles já em português, como falhas em slingas, conhecendo cabos de aço, e hoje nós vamos falar sobre cintas e cabos sintéticos. A ITI também possui alguns treinamentos online, por enquanto em inglês, no futuro vamos ter em português também. No Brasil, a ITI possui instrutores com larga experiência na área de movimentação de carga, o Alberto Rocha e o Fernando Ferraz. E, portanto, hoje nós vamos falar sobre o título da nossa apresentação, Conhecendo cintas e cabos sintéticos. Começamos falando sobre as cintas. As cintas, elas podem ser planas, como essa daqui, ou tubulares. Os materiais sintéticos, eles estão substituindo cada vez mais, ao longo do tempo, tanto os cabos de aço quanto as correntes. Hoje em dia já se tem aplicações de materiais sintéticos em situações e aplicações onde, algum tempo atrás, era impossível de se imaginar, como ancoragem de plataforma, cabos de tração para elevadores e, atualmente, até cabos para içamento de cargas usados em guindaste. Se a gente for verificar a fabricação e comparar a dificuldade de fabricação entre cabos de aço, correntes e cintas, a gente vai verificar que, por exemplo, na fabricação da cinta plana, se usa equipamentos assim, bem simples, são máquinas de costuras industriais que servem para fabricar diversos tipos de tecidos e que podem fabricar as cintas planas. Então, hoje em dia, no Brasil, existem algumas empresas que começaram a fabricar cintas, compraram algumas máquinas de costura, tecidos e linhas de poliéster e simplesmente colocaram no mercado cintas, né, de qualidade, às vezes, duvidosas, porque normalmente algumas dessas empresas não dominam totalmente a tecnologia. Por exemplo, a costura realizada aqui nessa região, a região onde a cinta, o tecido é emendado para a formação do olhal, é uma costura que tem uma especificação, ela tem que ser muito apurada. A quantidade de furos, o espaçamento dos furos, o comprimento da emenda, influi muito na capacidade,
da cinta, na sua resistência. Portanto, é importante que o fabricante da cinta, principalmente a cinta plana, tenha domínio totalmente dessa tecnologia para poder fabricar produtos com bastante segurança, com aplicação bastante segura. No Brasil, temos duas normas que possuem requisitos para cintas, né? Tem a BNT NBR 15637, parte 1, para cintas planas, e tem a 15637, parte 2, para cintas tubulares. Nós vamos estar falando hoje sobre essas duas normas. Atualmente, a BNT está elaborando uma outra norma, a BNT NBR 15637, parte 3, e são para cintas de grande capacidade. São cintas de capacidade a partir de 40 toneladas até 1.000. Normalmente essas cintas são fabricadas de aramida ou de polietileno de ultra alto peso molecular. É importante que a gente acompanhe a evolução desses materiais sintéticos, né? Estão surgindo cada vez normas e artigos técnicos sobre esses materiais sintéticos que estão sendo utilizados cada vez mais na movimentação de cargas. A gente falar de especificação das cintas de um modo geral, que serve tanto para cinta plana quanto para cinta tubular, para essas cintas, de acordo com as normas brasileiras, existe um padrão de cores para cada tipo de capacidade. Por exemplo, a cor violeta é para cintas de 1 tonelada, cor verde para 2 toneladas, amarelo 3 e assim por diante. Para 10 toneladas e acima, se usa a cor laranja como forma de identificação da capacidade. O fator de segurança usado para cintas é de 7:1. As cintas, de acordo com a norma brasileira, ela pode ser fabricada de poliéster, poliamida ou polipropileno. A etiqueta que está na cinta de cor azul indica que a cinta é fabricada de poliéster. A etiqueta verde indica que o material utilizado é a poliamida e a etiqueta na cor marrom indica que o material utilizado na cinta é o polipropileno. Normalmente as cintas fabricadas no Brasil são fabricadas de poliéster. Aqui é o tipo de material que produz melhor desempenho e melhor resistência ao ataque de produtos químicos. Faixas de temperatura. O poliéster ele pode trabalhar de -40 a 100 graus Celsius. A poliamida de -20 graus Celsius a 100. E o polipropileno de -20 a +80 graus Celsius. Portanto, a gente percebe aqui que a cinta de poliéster possui uma abrangência maior quanto à variação de temperaturas. As cintas sintéticas, os materiais sintéticos de uma forma geral, possuem algumas propriedades de resistência e de muita ou baixa resistência com relação a produtos químicos. Por exemplo, o poliéster ele é resistente a ácidos. Já não é muito resistente a produtos alcalinos. A poliamida, ao contrário, ela é bem resistente a álcalis, porém não muito resistente a produtos ácidos. Por outro lado, o propileno ele é bem resistente a esses dois produtos, aos produtos químicos de uma forma geral, porém ele tem pouca resistência a solventes.
É importante quando for escolher o tipo de material da cinta, que se verifique o ambiente de trabalho e verificar se as propriedades do material usado na cinta são adequadas para aquela situação de aplicação da cinta. Todos esses materiais de movimentação de carga, inclusive as cintas, tem que ter uma etiqueta, tem que ter uma identificação. E a cinta, da mesma forma, tem que ter uma etiqueta de identificação, porém a cinta tem uma característica onde a etiqueta deverá ter duas partes, a parte externa e uma parte interna. Na parte externa, deve constar o tipo de material, o comprimento nominal da cinta, a identificação do fabricante, o código de rastreabilidade, o modelo da cinta, carga máxima para todas as formas de trabalho, na vertical, método forca, método cesta, por exemplo, e a data de fabricação. É importante também, é recomendável também que se tenha o número da norma de fabricação. Agora, a etiqueta na parte interna, que é considerada uma caixa preta, deve constar pelo menos o código de rastreabilidade, onde permite que seja identificado todo o histórico de produção. Então, essa é uma das vantagens da cinta, porque a etiqueta ela pode estar danificada ou com algum problema, né, a etiqueta externa, e tem a parte interna que continua preservada, mesmo que aconteça algum acidente de uso. Vamos falar agora sobre as características da cinta plana. A cinta plana tem esse jeitão aqui, normalmente ela é fabricada com um pedaço de cinta, com olhares nas extremidades. A cinta plana ela tem dois tipos de costura. Uma costura que a gente chama de costura carregada, que é essa daqui que serve para emendar o olhar, né, a cinta do olhar, a parte do olhar, no corpo da cinta. E tem uma outra costura, que é uma costura aqui na lateral da cinta, chamada não carregada. Essa costura carregada aqui ela é muito importante. Como eu falei, a característica dessa costura, a geometria da costura, quantidade de furos, geometria da agulha influem na capacidade de carga da cinta. Normalmente essa costura aqui, ela está de um lado só da cinta, e essa parte da costura deve ser impedida de encostar ou manter contato com qualquer outro tipo de material. A cinta plana, ela tem três tipos de identificação de capacidade. Como a gente já falou, tem a cor, tem a etiqueta, que indica a capacidade. A etiqueta ela está aqui, ó. E tem a indicação no próprio corpo da cinta da capacidade, da sua capacidade. Então, no corpo também. Então, a identificação da capacidade da cinta pela cor é importante, porque, principalmente quando a cinta é nova, a distância sabe qual é a sua capacidade. Mesmo assim, caso ela esteja suja ou a cor não esteja muito visível, existe essa identificação no corpo dela, além da etiqueta também.
Tipos de cinta plana, né? Ela pode ser um, é, um laço sem fim, né? Pode ser um pedaço de cinta com olhar em cada extremidade, ou pode ser uma cinta com acessórios nas extremidades. Tipos de olhar. Pode ser um olhar normal, ela pode ser confeccionada com um olhar torcido também, ou um olhar reduzido. Normalmente, a maior parte das cintas possuem esse olhar reduzido, que ele é reforçado e tem um melhor desempenho. Aplicações da cinta plana. A cinta plana, ela pode ser usada nas mais variadas aplicações, inclusive com peças assim de grande porte, de grande capacidade, né? Mas é sempre importante na, na utilização da cinta que se evite o contato direto da cinta com a carga que está sendo transportada, sempre protegendo os cantos vivos, superfícies ásperas, porque a cinta, esses materiais sintéticos, são materiais de alta resistência, são materiais muito seguros na aplicação da movimentação de carga, porém tem que se tomar cuidados especiais, principalmente em situações ou em posições onde ele tem contato com a carga. O ideal seria, mesmo que seja uma superfície lisa, colocar uma proteção entre a cinta e a carga que está sendo transportada. Para a inspeção da cinta, há necessidade de fazer dois tipos de inspeção. Na realidade, no uso da cinta, há necessidade de fazer dois tipos de inspeção. A inspeção frequente e uma inspeção periódica. A inspeção frequente tem que ser feita pelo próprio usuário, né, sempre antes de cada uso. É apenas uma verificação visual e de tato também. É importante que, na hora de fazer a inspeção de uma cinta, se verifique se há algum problema visual e também pegando na cinta, tateando a cinta, tocando na cinta para ver se existe alguma irregularidade na textura ou alguma descontinuidade na própria cinta. E deve ser verificado se tem desgastes ou se a costura está rota, se tem cortes longitudinais ou transversais, não pode ter nenhum tipo de corte, por menor que seja, qualquer comprimento, qualquer tamanho de corte em cinta, a cinta deve ser removida de serviço e avaliada. Verificar se tem marcas de sobreaquecimento. O sobreaquecimento ele pode ocorrer por alta temperatura ou por atrito. Esses materiais sintéticos, normalmente, quando estão sob tensão e estão sendo atritados, eles geram um calor muito grande. Esse calor gerado pode alterar as propriedades mecânicas da cinta e causar a sua ruptura, ou alteração das propriedades mecânicas e, num uso posterior, causar o rompimento. Sinais de ataque químico ou raios ultravioleta. Os raios violetas, eles alteram as propriedades mecânicas também da cinta ao longo do tempo, né? Principalmente, as cintas são usadas num ambiente exposto ao sol, normalmente. Porém, quando a cinta não estiver em uso ou estiver sendo transportada, é importante que ela fique abrigada dos raios solares. Porque, à medida que os raios solares vão atingindo a cinta, com o tempo vai fazendo com que a cinta vá perdendo a sua capacidade de carga. Deve ser verificado também as condições dos acessórios. Se tem deformações, trincas, desgastes,
ou algum dano, corrosão, algum dano que provoque uma perda de capacidade de carga. Um outro detalhe também que tem que ser verificado numa inspeção da cinta é a falta de etiqueta ou etiqueta ilegível. De uma forma geral, todos os materiais usados na movimentação de carga, se não tiver identificação ou se a identificação estiver ilegível, tem que ser retirado de serviço. Isso vale também para cintas. A inspeção periódica, ela tem que ser feita por uma pessoa qualificada. O período de inspeção tem que ser determinado por essa pessoa. E o período entre uma inspeção e outra deve ser estabelecido em função do meio ambiente do uso da cinta e das condições operacionais e as suas condições operacionais. Sempre na inspeção periódica tem que ser feito um registro. E ela ser feita pela própria pessoa qualificada. Da mesma forma, na inspeção periódica, uma inspeção frequente, tem que se verificar desgastes, cortes longitudinais ou transversais, marcas de sobreaquecimento, sinais de ataque químico, acessórios com deformação, trincas, desgaste, corrosão e falta de etiqueta e etiqueta ou etiqueta ilegível. Agora vamos falar sobre alguns danos que normalmente acontecem com as cintas e vamos conversar um pouco sobre eles. Aqui nós temos um corte, um pequeno corte transversal, né, aqui nessa posição. Esse corte, esse pequeno corte que nós estamos vendo aí, é suficiente para o descarte da cinta. Se nós submetermos essa cinta a um ensaio de tração, nós vamos observar que ela vai perder capacidade de carga por devido a esse pequeno corte. E a ruptura da cinta se dará nesse ponto. Esse corte normalmente acontece quando nós temos uma cinta apoiada numa peça, numa condição desse tipo, exagerando um pouquinho aqui, quando ela pega numa peça em ângulo. Então ela vai ter uma parte, um lado da cinta, uma tensão maior que o outro lado. E essa tensão maior, ela provoca esses pequenos cortes, como nós estamos vendo aqui. Numa cinta plana, é recomendável que no uso da cinta, o apoio da cinta seja em toda a extensão da sua largura, como nós estamos vendo aqui. Se ela tiver uma pequena inclinação, como esse caso aqui, vai acontecer esse corte que nós estamos vendo. Por outro lado, a cinta ela pode trabalhar apoiada num gancho, por exemplo. Vamos supor que aqui seja um gancho. Quando a gente for trabalhar com a cinta apoiada numa peça metálica, é importante a gente verificar como é que está a superfície de contato dessa parte metálica ou dessa peça metálica com a cinta. Qualquer irregularidade aqui nessa região, uma aresta, uma trinca, uma deformação qualquer, pode provocar um dano na cinta, como nós estamos vendo aqui, ou qualquer outro dano, como desgaste por abrasão ou qualquer outro tipo de dano. Portanto, sempre quando a gente for usar uma peça metálica em contato com a cinta, temos que antes verificar se a superfície dessa peça metálica está de acordo ou tem um acabamento adequado para trabalhar com a cinta sem que cause algum dano nesse material. Abrasão. Aqui nós estamos vendo uma abrasão na cinta, né, gerada por um atrito.
pode ser causado por talvez um canto vivo, alguma coisa assim, ou uma superfície áspera, né? Aqui é mais uma indicação de que é importante a gente sempre manter a cinta sem contato com a peça que está sendo movimentada, né? Sempre colocar uma proteção. A proteção pode ser qualquer material macio, pode ser um pedaço de pneu, uma borracha, uma madeira, pode ser um trapo, né? O que tiver na hora, um pedaço de papelão, é importante se colocar na região de contato da cinta com a carga. Aqui tem outro tipo de abrasão, uma situação aqui onde a cinta está bem danificada, talvez tenha apoiado num canto vivo, né? Aqui é uma condição bastante severa, onde essa cinta já deveria ter sido substituída até também. Aqui nós temos um corte longitudinal da cinta, aqui tem outro. Tá? Qualquer evidência de corte, seja ele longitudinal ou transversal, é motivo para retirar de serviço da cinta. Aqui o nó. É proibido fazer nó na cinta. Um nó pode reduzir em até 60% da carga de ruptura da cinta. Essa redução acontece devido à alteração do posicionamento das fibras e o atrito gerado entre as fibras. Uma recomendação também, além de não se usar nó, né, de forma nenhuma, que às vezes é comum a gente encontrar em ambientes de movimentação de carga, uma recomendação que deve ser observada também é a seguinte: evitar emendar diretamente uma cinta com a outra. O ideal seria que, se a gente fosse emendar uma cinta com a outra, a gente usasse uma manilha, por exemplo, entre uma cinta e outra. Usar uma peça metálica para evitar o contato entre uma cinta e outra. Justamente para evitar o atrito entre esse material, que gera um calor, sob tensão, pode gerar um calor muito grande e alterar as propriedades mecânicas da cinta. Aqui tem, aparentemente, um ataque químico. Quando a cinta sofre um ataque químico, ela fica com a cor alterada. Tá? Uma alteração de cor e da textura pode ocorrer também. Uma alteração de cor pode ser devido também ao ataque de raios ultravioletas. Aproveitando a oportunidade aqui da foto, existe uma recomendação também de uso de cinta, que é a seguinte: se a gente estiver usando uma cinta, por exemplo, num gancho, tá, ou uma outra peça metálica, é importante que, se a gente comparar essa espessura aqui, nós vamos chamar de D, com o comprimento do olhar, esse comprimento do olhar tem que ser de pelo menos 3,5 vezes a espessura do gancho ou da parte metálica que está sustentando a cinta, está em contato com a cinta. Essa é uma recomendação que deve ser observada também, faz parte da norma brasileira, esse tipo de recomendação. Aqui nós temos um corte e costura rompida. Tá? São situações também que levam à retirada de serviço do material.
né? Qualquer corte, qualquer dano na costura é motivo de retirada de serviço. Abrasão e deformação, aqui nós temos algumas áreas de deformação, de abrasão, aqui de deformação, todas elas são motivo para descarte do material ou retirada de serviço. Agora a cinta tubular. A cinta tubular, ela normalmente é fornecida como se fosse um laço sem fim. Pode ser fornecida de outras formas também, né? E ela tem uma capa. A capa indica a capacidade de carga da cinta. E dentro dessa capa existem filamentos de material sintético. Quanto maior a quantidade desses filamentos, maior a capacidade da cinta. Na cinta tubular, além da identificação da capacidade na etiqueta, na cor, cada cor representa uma capacidade de carga, como nós vimos. No corpo da cinta, como indicado aqui nessa região, ela tem uma outra característica que está nas linhas longitudinais. Por exemplo, aqui nós temos uma cinta amarela, que é para 3 toneladas, ela possui 3 linhas longitudinais. Aqui na cinta verde, ela possui 2 linhas, indicando que a capacidade de carga dessa cinta é de 2 toneladas ou 2.000 quilos. Aplicações das cintas tubulares ou cintas redondas, né, são as mais diversas possíveis, inclusive para peças assim, de grande capacidade de carga, peças muito pesadas, né, e, enfim, qualquer tipo de aplicação. Na cinta tubular, também é necessário, durante o uso, fazer 2 tipos de inspeção. A inspeção frequente, que é uma inspeção visual e de tato também, né, de tocar a cinta, verificar, comparar a sua textura, né, e a inspeção periódica. A inspeção frequente, ela é realizada pela pessoa que está usando a cinta, né, deve ter algum conhecimento mínimo, não precisa ser um especialista, mas ela tem que verificar se tem qualquer tipo de problema que possa causar uma perda de capacidade. Por exemplo, desgastes, danos ou cortes na capa de proteção. Veja bem que aqui está indicando danos ou cortes na capa de proteção. Qualquer tipo de dano, qualquer tipo de corte na capa de proteção é motivo para retirar de serviço da cinta tubular. Quando a cinta sofre um dano na capa e ela está com tensão, né, e pode haver um dano na parte interior das fibras, quando cessa essa tensão, esse dano na fibra ela pode sair daquela posição onde está cortada a cinta. Nesse caso, você vai olhar, está cortada a cinta, a capa da cinta está cortada, mas aparentemente não se percebe nenhum corte nos filamentos, na parte interna da cinta. Possivelmente, essa parte que está deteriorada pode ter saído desse local onde está o furo na capa. Por isso que qualquer dano, qualquer corte na capa de proteção da cinta tubular, essa cinta tem que ser retirada de serviço. Ela tem que ser retirada de serviço para uma verificação mais detalhada. Qualquer tipo de reparação em cinta tem que ser feita pelo próprio fabricante. A norma diz que tem que ser uma pessoa qualificada para fazer isso, e a pessoa qualificada, ela mora no fabricante da cinta, sempre. Marcas de sobreaquecimento também, como a gente já falou, pode ser por fricção ou por alta temperatura,
sinais de ataque químico, de raios ultravioletas, né, com alteração da cor, e também verificar sempre os acessórios, se possui algum tipo de deformação, trinca, desgaste, corrosão. Também a falta de identificação ou uma identificação ilegível provoca a retirada de serviço desse material. Na inspeção periódica, a frequência de inspeção tem que ser estabelecida por uma pessoa qualificada, que deve levar em consideração o meio ambiente onde a cinta está usada e a forma de uso dessa cinta. E a norma diz que ela tem que ser feita pelo menos uma vez ao ano. A inspeção periódica tem que ser feita por uma pessoa qualificada e tem que ter registro também. Da mesma forma, tem que verificar desgastes, danos na proteção, marcas de sobreaquecimento, sinais de ataque químico, enfim, se os acessórios têm algum problema e se há algum problema com a identificação do material. Aqui um sinal de ataque químico, uma alteração bastante significativa do formato da cinta e da cor também. Aqui uma cinta sem etiqueta, também, mesmo que ela esteja em boas condições, esteja nova, tem que ser retirada de serviço. Nó, né? Vamos deixar bem claro aqui que é proibido fazer nó. Não se deve usar o nó como artifício para fixação da carga pela cinta. Furo na capa. Tá? Esse furo aqui até é um furo bastante acentuado, parece que a cinta está toda deformada, né? Mas por menor que seja o furo, como nós falamos, a cinta tem que ser retirada de serviço. Sinais de sobreaquecimento é um sinal muito evidente, a cinta está bastante deteriorada, mas por menor que seja também é motivo para retirada de serviço. Aqui uma capa rasgada, é um dano bastante grave, sério, nesse caso também indica a retirada de serviço. Agora nós vamos falar sobre cabos sintéticos, ou cabo sintético. Como a gente falou no começo aí do webinar, os materiais sintéticos eles estão substituindo tanto correntes quanto os cabos de aço nas mais diversas aplicações. Atualmente está se usando cabos sintéticos em guindastes. A gente pode ver aqui o gancho principal usando os cabos sintéticos e o gancho auxiliar também usando o cabo sintético. E nós temos que estar alerta às novidades de tecnologia que estão ocorrendo no mundo, né? E acompanhar. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de material, né? Indico aqui tem a norma ISO 2307 e também temos agora aqui no Brasil a norma BNT-NBR ISO 2307, que é uma norma que fala sobre os tipos de cabo de fibra e as suas propriedades físicas e mecânicas. Aqui nós temos uma outra norma americana, ASME 30.9, que é para lingas para elevação de carga. Essas lingas feitas de cabo sintético são usadas em substituição a correntes, lingas de cabos de aço e cintas sintéticas planas e tubulares. Hoje nós temos também os cabos sintéticos sendo utilizados como lingas, na confecção de lingas. Uma característica que tem essa norma aqui é que ela diz o seguinte: se a gente tiver aqui uma cinta apoiada numa superfície circular e essa superfície circular
vamos chamar aqui, tiver um diâmetro D maiúsculo e a cinta ou o cabo, né, da linga tem um diâmetro Dzinho aqui, essa norma recomenda que o diâmetro, esse diâmetro de apoio tem que ser pelo menos igual ou maior que 8 vezes o diâmetro do cabo da linga. Isso é interessante, né? Na aplicação, a gente pode até levar essa informação, essa indicação aqui, para esses cabos usados nos guindastes, para elevação de carga. A gente percebe aqui que o diâmetro de apoio do cabo, né, do cabo sintético, e numa polia, por exemplo, a relação entre o diâmetro do cabo e o diâmetro da polia é muito menor que num cabo de aço. Que o cabo de aço, por exemplo, o diâmetro da polia tem que ser de pelo menos 20 ou 30 vezes, dependendo do tipo de construção do cabo de aço. Já para um cabo de fibra, é apenas 8 vezes maior. Se essa relação for menos que 8 vezes o diâmetro, aí tem que se considerar uma perda de capacidade de carga para esse cabo sintético. Características e benefícios do cabo sintético. O cabo sintético, comparando com o cabo de aço, ele é 80% mais leve. Ele é de fácil manuseio e instalação. Inclusive, a instalação dele é muito mais rápida do que a instalação num cabo de aço, no equipamento de movimentação de carga. De uma forma geral, ele reduz o número de trocas por não ter formação de dobras, gaiola de passarinho e danos devido ao mergulho, quando esse cabo é mergulhado numa água salgada, por exemplo, né, comparando com o cabo de aço. Ele tem um torque neutro, isso aqui é muito importante, isso aqui é interessante. Ele não tem tendência de giro, o cabo sintético não possui tendência de giro. Os cabos de 6 pernas, por exemplo, os cabos standard, e usados aí nos equipamentos de movimentação de carga, eles possuem uma tendência de giro. Quanto maior a altura de içamento, maior a tendência de giro. Esse material é resistente à corrosão, não oxida, não enferruja, reduz o risco de lesões nas mãos, porque não tem formação de arames rompidos, reduz o desgaste no tambor e nas polias, que é um material bem baixa dureza, né? Ele pode ter a mesma especificação. Opa. Ele pode ter a mesma especificação tanto do cabo do gancho principal quanto do gancho auxiliar. O fator de projeto usado para esse cabo é 5:1. Aqui nós temos uma tabela das propriedades desses cabos sintéticos. Por exemplo, um cabo de 16 milímetros, ele pesa 0,17 quilos e possui uma carga de ruptura de 31,3 toneladas. 19 milímetros, 0,27 quilos por metro. 32,6 toneladas de carga de ruptura, de 22 milímetros, 38,1 toneladas de carga de ruptura. Se a gente for comparar essas cargas de ruptura com o cabo de aço, conforme a norma ISO, de 2408, um cabo, vamos supor aqui um cabo 6 por 25 filler mais a ACI e IPS. Um cabo
6 por 25 filha, que é um cabo usado em guindastes também, né, da resistência de arames EIPS. Ele possui uma carga de ruptura, só para a gente comparar aqui com esse cabo sintético, ele possui uma carga de ruptura de 18 toneladas, o cabo de 16 milímetros, o cabo de 19 milímetros, ele tem uma carga de ruptura de 25 toneladas, aproximadamente, e um cabo de aço, com alma de aço, de 22 milímetros, conforme a norma ISO 2408, ele tem uma carga de ruptura aproximadamente de 34 toneladas. A gente pode observar aqui que, embora não sejam muito diferentes as cargas de ruptura, comparando o cabo de aço com esse o cabo sintético normalmente ele possui maior carga de ruptura para um mesmo diâmetro, comparando com o cabo de aço, com essa especificação. Aqui nós temos uma tabela de quanto alonga o cabo em relação a uma tração correspondente a uma porcentagem da sua carga de ruptura. Por exemplo, um cabo que tem uma tração de 10% em relação à sua carga de ruptura, ele possui um alongamento de 0,9%. Com uma carga de 20% da carga de ruptura, que é justamente a carga de trabalho, porque o fator de segurança é 5 para 1, né? Com 20% da carga de ruptura, o alongamento esperado num cabo é de 1,3%. E numa carga de 30% em relação à carga de ruptura, o alongamento, em termos de porcentagem, do cabo sintético é de 1,8%. Aqui nós vamos falar sobre vamos mostrar para vocês alguns danos que podem acontecer nesse tipo de cabo, né? Como nós mencionamos, né, esses materiais também, todos os materiais de movimentação de carga, têm que passar por uma inspeção frequente e uma inspeção periódica. Já no caso aí dos cabos que nós estamos falando, que são cabos usados em guindastes, quando se vai fazer uma inspeção frequente no guindaste, que normalmente é feita uma vez por dia ou em cada turno de trabalho, deve-se verificar as condições do cabo também. Normalmente essa inspeção é feita pelo próprio operador do equipamento. Uma outra inspeção que tem que ser feita com um registro sempre por uma pessoa qualificada é a inspeção periódica, né? Que tem que ser, a frequência de inspeção tem que ser estabelecida por essa pessoa qualificada também. E o que deve ser verificado? Verificar se o cabo possui pernas rompidas, amassamento. Ele pode perceber aqui que a superfície das pernas estão achatadas. Aqui uma perna fora de posição. Fibras fundidas por fricção ou alta temperatura. Ataque químico, alteração da cor, né? Provavelmente um ataque químico ocorreu aí. Ruptura interna, a gente percebe aqui que o diâmetro fica menor em alguns pontos, possivelmente alguma coisa aconteceu na parte interna do cabo, provocando essa alteração no diâmetro, possivelmente uma ruptura interna. E também filamentos rompidos, né? Quando os fios estão rompidos, né, por atrito, normalmente por atrito ou abrasão. Pessoal, isso é o que tínhamos para apresentar nesse webinar. Falamos sobre as principais características das cintas planas e cintas tubulares e também dos cabos sintéticos que estão sendo utilizados cada vez mais, né, tanto em lingas, né, quanto equipamentos de elevação de carga.
Eu espero que essas informações tenham sido úteis para que vocês possam trabalhar com mais segurança. Muito obrigado por participar desse webinar. Se você tiver alguma dúvida, por favor, enviar e-mail para alberto.rocha@iti.com. Visite o nosso site para se inscrever no próximo terminar, no próximo webinar, pt.iti.com/webinar-home. Até lá. Muito obrigado. Thank you, Alberto, and thank you everyone on the line for joining us, taking time out of your day to be with us today. As Alberto mentioned, the recording of this session will be posted on the website. I can show you how to access that, and if you do have questions, please email him at albertorocha@iti.com. Let me show you very quickly here where you can watch the recording. So you can view past webinar recordings here. We have all of our English language webinars as well as our Portuguese language webinars posted here. And again, we will look to post this within 24 hours. So thank you to everyone again for joining us, and look forward to hosting another webinar very soon. Thank you.